e abrimos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 10, em que haveremos de ler e nos aproximar mais uma vez deste trecho, desta perícope, que é tão rica e tão conhecida, que encontra-se ali do verso 25 até o verso 37, que é a parábola do bom samaritano. Nós, esta manhã, veremos de voltar mais uma vez de maneira especial aqui ao trecho que compreende do verso 25 ao verso 29, do qual nós já nos aproximamos uma vez, mas que ainda voltaremos aqui para aprender o que mais ele nos pode ensinar. Mas então, haveremos de ler Lucas 10, de 25 a 37, que nos diz, portanto, assim, na versão Almeida Revista e Atualizada, que adotamos em nossa igreja. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e, colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. E então, esta manhã, haveremos mais uma vez de nos aproximar dos primeiros versos. Para esta que é a introdução, porque todos nós, quando vamos ler a parábola do bom samaritano, a verdade é que a maioria de nós, quando lembra da parábola do bom samaritano, a verdade é que lembra mesmo da história, as palavras de Jesus, como eu costumo dizer aos irmãos, não é? Quando os irmãos têm a Bíblia em letras vermelhas, aquelas partes que estão em vermelho, que são palavras de Jesus, é mesmo Jesus a contar a parábola do bom samaritano. E às vezes acabamos por passar por cima, muito rapidamente, de outros trechos e que também nos podem ensinar muito. E então, lemos aqui do verso 25 a 29 e já nos aproximamos dele uma vez. E ao observarmos esta introdução e o que se passa, quem é este homem, falamos dele como sendo de facto um doutor da lei, um estudioso da lei, um intérprete da lei, inclusive a palavra no original, a palavra usada é a palavra advogado. Portanto, ele que era um conhecedor, certamente fica fácil percebermos o que o texto nos diz, de que ele vem com um objetivo de provar, de pôr Jesus à prova, porque a verdade é que a pergunta que ele faz, como os irmãos vão perceber, ele faz a pergunta, Jesus o responde com uma pergunta e ele, a verdade é que já tinha a resposta. E a verdade é que a resposta dele, inclusive, era a resposta correta, tanto que Jesus não faz qualquer retoque àquela resposta daquele homem. Muito pelo contrário, o que ele diz é simplesmente: então, olha, faça assim e viverás. E nós vimos, então, o como que, na verdade, o grande problema aqui deste homem residia no facto dele acreditar que existia uma ação,
ou que exista uma ação, algo que nós podemos ou devemos fazer e que esta nossa atitude é que nos vai garantir a vida eterna. E nós falamos também sobre como a verdade é que esta é uma heresia antiga, uma heresia ainda no primeiro século, tanto que vamos ver nas cartas paulinas, principalmente, Paulo a tentar rebater e destruir esta que é a ideia da salvação pelas obras, a salvação por algo que eu possa fazer. Eu vou para o céu, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu faço isto, faço aquilo, vou à igreja, eu oro, leio a Bíblia, procuro ser alguém bom, procuro ser alguém generoso, procuro ser alguém agradável e, portanto, eu sei que se for para o céu, obviamente, estas são as minhas credenciais diante do Senhor. E que não poderia estar mais equivocado. Porque a verdade é que, se os irmãos perceberem, este é o equívoco deste homem. Porque a pergunta dele está equivocada. A pergunta dele é: o que devo eu fazer? E se perceberem na resposta de Jesus, que ele responde corretamente, obviamente, de que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, só que Jesus, ao responder a ele, a verdade é que nós percebemos o quanto que isto, e o texto nos vai dizer, que isto o constrange. Porque a resposta de Jesus é muito simples. Olha, já sabes a resposta, já conheces, já sabes o que a lei diz, então vai e faça. Só que este vai e faça que Jesus fala a ele, a verdade é que confronta-o profundamente. Porque a mesma coisa que eu esta manhã falasse aos irmãos da mesma maneira que Jesus, meus irmãos, querem ter certeza da salvação? Vão e sejam perfeitos. Se calhar os irmãos iam coçar a cabeça e dizer assim: então o que o pastor quis dizer é que eu não tenho como ter certeza da salvação, não é? Porque vai, seja perfeito, não é só difícil, é mesmo impossível. Porque eu sei que eu vou errar. Eu sei que, ainda que não erre, se calhar, tanto nas minhas atitudes, eu ainda vou ter pensamentos pecaminosos. Se calhar, quando eu estiver a conduzir e alguém me cortar no trânsito, eu não vou xingar, porque eu sou crente, então eu vou me segurar. Mas é exatamente isto, eu vou me segurar. Mas pensar o pensamento veio, não é? Eu seguro a palavra na boca, mas o pensamento já veio. A palavra já foi pelo coração, já saiu do coração, já foi para a mente, já chegou na boca e eu simplesmente a segurei e a engoli. Mas o pensamento eu já tive. E quantos outros pensamentos, quantas outras inclinações. E a verdade é que em nosso tempo nós vivemos, e falamos sobre isto, uma relativização daquilo que é o pecado. Infelizmente. Mas como Jesus responde a este homem? A segunda coisa, então, e hoje avançamos. A primeira coisa que nós podemos aprender neste texto que nós falamos é de que não é uma ação, não é algo que possamos fazer, mas que é algo e nós reconhecermos que nada podemos fazer. É exatamente o caminho oposto. É reconhecermos que é o que Jesus faz por nós. Meus irmãos, a verdade é que há no coração de cada homem, há no coração de cada ser humano o anseio pela vida eterna. Basta-nos perceber o que acontece quando alguém próximo de nós morre. Às vezes, não precisa nem ser alguém tão próximo assim. Às vezes é aquele que era o nosso amigo, com quem nós andamos durante um período muito próximos e que a vida, obviamente, nós sabemos como é, não é? Toma seus rumos e que com isto já não temos tanto contacto assim. Se calhar é um contacto a acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram ou às vezes uma mensagem por WhatsApp. Mas que quando recebemos a notícia de que aquela pessoa morreu, é como se de repente um buraco abrisse no nosso coração. É como se o nosso coração dissesse para nós, a nossa mente dissesse: há algo errado. Algo que não deveria ser assim. Algo que não era suposto ser desta maneira. O que se passa? Isto porque a verdade é que temos no nosso coração a eternidade. Mas quando vemos, como somos confrontados com a morte, a verdade é que isto também nos traz a exata noção da nossa temporalidade.
Ansiamos a eternidade, mas somos temporais. Nós não estaremos cá neste mundo para sempre. Outra coisa que nós percebemos, outra verdade é que é possível ter informação, ter conhecimento. E quantas vezes já devem ter experimentado isto na vossa vida, não é? Mas a verdade é que existe uma diferença muito grande entre o conhecimento e a informação e a sabedoria. Porque muitas vezes, ainda que inconscientemente, nós podemos ter uma informação, mas nós escolhemos, e eu vou dizer, parece muito pesado, e talvez no vosso coração, quando eu disser isso, imediatamente vá dizer, não, pastor, eu não escolho, nunca escolho, nunca faria uma escolha assim. Mas lembra-se o que eu vou dizer, e o que eu acabei de dizer, é inconsciente. Não é uma decisão consciente, é inconsciente. Inconscientemente, muitas vezes, escolhemos a ignorância. Ou, vou colocar agora num dito mais popular, que é, o pior cego é aquele que não quer ver. Ou seja, nós vemos, está diante de nós, nós conseguimos ter a informação, mas preferimos não ver. E por que preferimos não ver? Preferimos não ver porque ver nos custa. Nos custa porque ver e concretizar e realizar aquilo que está diante de nós nos demanda uma atitude. Uma atitude que provavelmente não queremos ter. Seja porque não queremos mudar o nosso comportamento que está equivocado, ou seja, porque nós não queremos tomar o comportamento certo. Percebem as duas diferenças? Porque às vezes podemos estar até num ponto neutro, ou seja, não estou a fazer nada de mal. Mas a verdade é que a realidade nos chama a ter uma atitude não neutra, mas um posicionamento e um posicionamento correto. E nós não queremos ter, porque este posicionamento correto pode nos custar uma amizade, pode nos custar o nosso trabalho, pode nos custar como as pessoas nos veem, nos percebem. E então nós preferimos permanecer neutros. Só que ver esta realidade nos chama, então preferimos fingir que esta realidade não existe. E a verdade, meus irmãos, é que quantas vezes, quando somos apanhados e não temos mais para onde correr, como se a realidade, como se a verdade da palavra de Deus, como se o próprio Deus nos colocasse contra a parede, que já não há escapatória, quantas vezes nós ainda assim tardamos em mudar e preferimos ainda antes nos auto-justificar, nos desculpar, transferir a responsabilidade para outro, ou transferir a responsabilidade para uma situação. Ah, pastor, mas a verdade é que eu não podia fazer isto. Eu não podia fazer isto porque se eu o fizesse, o meu patrão mandava-me embora. Eu não podia me recusar a ter este comportamento, porque senão o meu patrão ia demitir. E se eu for demitido, o pastor sabe que a minha mulher já está em casa sem trabalho, não é? E quem ia trazer comida para casa? E a verdade é que eu não preciso responder a nenhuma pergunta, porque a pessoa e um professor meu, que nem era crente, ele ensinou-me uma coisa muito preciosa, muito valiosa. E ele disse, quando a pessoa está a se auto-justificar, a realidade é porque ela já sabe que está errada. A coisa mais fácil é isto, é ver numa sala de aula, não é? Quando alguém chega atrasado, já chega atrasado a dar desculpas. Ah, desculpa, olha que foi o trânsito, eu tive aqui um contratempo. É porque a pessoa sabe que, de facto, está errada. Não deveria estar a chegar atrasada, devia ter chegado a horas. Ou um colega, quando marca um compromisso, ou quando alguém tem uma dívida consigo e diz, olha, eu disse que ia lhe pagar hoje, mas infelizmente, olha, e a pessoa começa a dar aqui 1000 razões e 1000 desculpas. A verdade é que a pessoa já percebeu que está mal. E a verdade é que quantas vezes nós o fazemos, ao invés de mudar o nosso comportamento e reconhecer o meu comportamento está equivocado, seja um comportamento mau ou seja até um comportamento neutro, eu deveria ter outro comportamento. Senhor, ajuda-me a ter este comportamento. Nós tardamos e dizemos, olha, Senhor, não. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Se quiser abrir a sua Bíblia, hoje nós vamos passear bastante, vamos pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento.
Eclesiastes 3, no verso 11, vai nos dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não temos na nossa capacidade, nós não temos por meio da nossa inteligência, por meio daquilo que, como nós experimentamos o mundo, os nossos sentidos, nós não temos como ver as obras do Senhor do começo até o fim. Mas Deus fez uma coisa quando nos criou. Ele colocou-nos a eternidade no coração. A eternidade está no nosso ADN. Sabe qual é a diferença? É o que fazemos com isto. Nós buscamos ao Senhor porque sabemos que, como Pedro reconhece, Senhor, para onde mais poderemos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mas se ligares a tua televisão, e hoje em dia a maioria da publicidade nós se calhar nem vemos na televisão, não é? Mas nós vemos nos nossos telemóveis, enquanto navegamos a internet, vemos notícias, vemos algumas aplicações, ou assistimos um vídeo e vemos ali publicidades. Nós vamos perceber como o mundo está atrás da eternidade. Sempre jovem, sempre bonito. Olha, faça implantes capilares, porque com a idade o cabelo começa a cair, então para parecer sempre jovem. Ou então faça aqui uma plástica, puxe aqui, estique ali e pinte os cabelos. E eu não estou a dizer que necessariamente essas coisas são erradas, se elas estiverem no lugar delas. Mas a verdade é que nós sabemos que o gancho que usam nas publicidades de marketing é o parecer sempre jovem. Um valor que eu vou lhes dizer, meus irmãos, e eu sei que neste caso sou mesmo eu que sou um bocado esquisito. Porque se calhar talvez tenha sido os valores com que fui criado na minha casa, e eu sempre brinco, e ainda é um estudo e um livro que pretendo escrever, a falar sobre a dinâmica da cultura e da imigração. Isto porquê? Porque uma coisa muito interessante é que nós sabemos, e todos os estudiosos vão dizer, que a cultura ela é dinâmica e, portanto, a cultura está sempre a mudar. Ou seja, a cultura de Portugal hoje, e a verdade é que eu mesmo tenho um recorte destes, porque eu vivia no Brasil, vivi depois em Lisboa, ali por volta do ano 2010, vivi alguns anos em Lisboa, depois voltei a viver no Brasil, vivi na Irlanda do Norte, voltei para Portugal, e então a verdade é que eu consigo perceber muito bem como que a cultura portuguesa hoje, em 2024, ela já é um bocado diferente daquilo que era em 2010. E a verdade é que eu, quando vim para Portugal, ou como eu gosto de dizer, apesar de não parecer ser bem isto, eu quando voltei para Portugal, mas como você pode ter voltado para Portugal se nunca esteve em Portugal? Mas porque fui criado em uma casa portuguesa. Só que aquela cultura que eu havia recebido dos meus avós, e eu costumo brincar com isso, era a cultura engarrafada, enlatada. Portanto, foi a cultura que os meus avós levaram com eles. E que era um recorte no tempo congelado ali dos anos 30, dos anos 20, dos anos 30 em Portugal. E então, aquilo que eu conhecia de cultura portuguesa, quando fui viver em Lisboa, era muito diferente. Era muito diferente. E a verdade é que eu conseguia sentir mais empatia e ter uma relação muito melhor com os velhotes do que com os jovens. Porque a verdade é que a cultura que eu conhecia como cultura portuguesa era a cultura dos velhotes, que era a cultura dos meus avós. E então, a verdade é que nós precisamos perceber o como que as pessoas muitas vezes hoje querem esta coisa da juventude. Mas antigamente, e na cultura dos mais velhos, talvez os irmãos ainda consigam perceber isso nos vossos pais, nos vossos avós, a honra estava na idade avançada. Quando se já era não apenas... É claro que um homem solteiro, este não era ninguém. Podia trabalhar, podia ter o dinheiro que fosse, este homem não era ninguém. Se era casado, já estava num grau acima. Depois, se tinha filhos, se tinha poucos filhos, era menos do que aquele homem que tinha muitos filhos, que tinha a casa cheia de filhos.
E depois, aquele então que já era avô, este já era um outro nível. Na altura, ser bisavô era mais difícil, mas pronto, eu ainda tive minha bisavó e, portanto, olha que honra que tinha. Olha, eu não só sou mãe, eu não só sou avó, mas eu também sou bisavó. Portanto, olha quanta experiência que tenho. Então era alguém que as pessoas paravam, ouviam, respeitavam. Infelizmente, em nossos tempos, isto tem estado um bocado trocado, não é? Já não se respeita tanto assim os mais velhos. Mas custa-me, porque a verdade é que, para mim, talvez por conta da cultura enlatada que recebi, eu valorizo muito, e uma das coisas que eu costumo brincar é, eu anseio pelo dia que vou estar bem velhotezinho, em que se calhar já não vou conseguir subir aqui as escadas, e que quando vir pregar aqui na igreja vou ter que usar aquelas letras gigantes, e que os irmãos vão ter que ter muita paciência com o pastor, quando o pastor for pregar. Mais paciência do que já tem, com o pastor, quando o pastor for pregar. Porque eu vejo a beleza, de facto, de que com o tempo e com a vivência e com a caminhada com o Senhor, nós ganhamos experiência. Exatamente, precisamos de tempo. E a verdade é que nós sabemos que o nosso tempo cá é muito limitado. Mas agora, que alegria e que esperança que nós temos em saber que viveremos a vida eterna com Jesus, porque teremos a eternidade para conhecer e experimentar e ser por Ele transformados. Não precisamos ter pressa. Quantas vezes andamos apressados? Mas nós sabemos que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas e que o tempo é dele. E glórias a Deus, porque as coisas acontecem no tempo dele, não no nosso. Porque quantas vezes a nossa visão limitada nos impede de ver a ação do Senhor no tempo. Porque nós queremos olhar o micro como se Deus então fosse fazer um grande milagre todos os dias. Quando na verdade o maior milagre é a transformação que se calhar, se o irmão ou a irmã parar e olhar para o vosso passado, talvez não há 1 ano atrás, mas há 5 ou há 10, e olhar o que Deus fez na sua vida nesse tempo, talvez o próprio irmão ou a própria irmã vai ser obrigado a dizer, é verdade. Que grandes mudanças o Senhor tem feito em mim. Talvez de gota em gota, de pequeno pedaço em pequeno pedaço. Mas o Senhor tem agido a transformação na minha vida. Ansiamos pela eternidade. Mas em que temos colocado a nossa esperança da eternidade? A verdade é que uma das maneiras como nós percebemos também isto no mundo é que as pessoas falam muito em sentido. Antigamente, quando eu era criança, falava-se qual é o sentido da vida? E falava-se muito isto na questão mais científica, se calhar, o lado mais científico. Um bocado o lado filosófico, mas hoje a pergunta mudou, mas a verdade é que o seu sentido é o mesmo. É de qual é o propósito da vida? Qual o teu propósito? Então as pessoas vão dizer, precisas ter um propósito definido. E já tens o teu propósito escrito. Meus irmãos, querem saber o propósito daquele que confia em Jesus? Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Geração no sentido de criação, gerados por ele. Como uma mãe gera um bebê. Geração não como recorte de tempo, mas geração como o bebê que é gerado. Salmo 100, verso 3, que lemos esta manhã no nosso tempo devocional. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. E se ainda ficasse alguma dúvida de qual o vosso propósito e de existência, Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Vou fazer uma pausa, porque aqui normalmente é a parte em que nós esquecemos de ler o resto do texto, não é? Ou esquecemos de dar a dimensão correta ao texto. Porque o propósito que Deus tem para cada um de nós, o que Paulo está a dizer aos irmãos de Éfeso, é que o propósito de Deus para a tua vida é que faças as boas obras de Cristo Jesus, vírgula, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. As boas obras são de Cristo Jesus, não são nossas. Portanto, nós
não temos qualquer glória, não temos qualquer benefício. Não sentimos qualquer orgulho próprio em que agimos de uma determinada maneira boa. Porque reconhecemos que mesmo as boas obras que fazemos, as fazemos porque Deus as preparou em Cristo Jesus, para que por meio do seu Espírito nos conduzisse, e o nosso coração que é mau, o nosso coração que é egoísta, o nosso coração que só preocupa-se com as suas próprias vísceras, o seu próprio bem-estar, com aquilo que é seu, aquilo que é próprio, Ele nos conduza a olhar para fora de nós, para viver aquilo que este Senhor, intérprete da lei, sabia aqui. Mas o que Jesus quer dizer para ele é que se isto fica apenas aqui, não adianta de nada. Sempre nós falamos disto. A verdade é que precisamos saber, mas precisamos fazer com que aquilo que sabemos desça para o nosso coração e nos transforme o coração. Alguns de nós às vezes quer saltar a etapa, não é? Saltar a etapa por quê? Porque o fim é que com o coração transformado por Jesus, haveremos de agir. Isto chegará às nossas mãos e às nossas ações. Mas às vezes, e quantas vezes, queremos saber e agir, sem passar pelo coração. E é a estes que Jesus vai confrontar e dizer que são sepulcros caiados. Porque por fora são belos, por fora estão caiados, por fora estão branquinhos e limpos e puros e não cheiram mal. Mas a verdade é que são sepulcros, estão mortos por dentro. Portanto, sabem que o sepulcro, sabem que a casa deve estar limpa, sabem que deve cheirar bem. E, portanto, fazem. Só que por dentro, a verdade é que cheiram mal e ainda estão mortos. Mais uma vez, Salmo 144, do verso 13 e 4. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como sombra que passa. A nossa vida é fugaz. E apesar de termos a eternidade em nosso coração, a palavra mesmo reconhece que ao mesmo tempo somos confrontados pela nossa temporalidade. Porque nós passamos muito brevemente. E então vemos este homem que conhece a lei, que sabe a resposta certa, que dá a Jesus a resposta certa. Mas a verdade é que percebemos que este homem, apesar de conhecer, inclusive a interpretação certa, ele ainda não percebeu o seu real sentido. Este conhecimento ainda está apenas aqui, em sua mente, mas ainda não transformou o seu coração. E esta, meus irmãos, é a diferença entre sabedoria e conhecimento. A sabedoria é a aplicação do conhecimento, é o conhecimento em ação. É quando conseguimos aquilo que sabemos pôr em prática e ter o resultado positivo que é suposto ter. Mas quantas vezes nós temos o conhecimento, mas temos apenas como informação, mas não sabemos como usá-lo? A Bíblia nos diz que devemos buscar a sabedoria. Que mesmo quando buscamos o conhecimento ou a informação, o fazemos porque almejamos não o conhecimento em si, mas almejamos a sabedoria e devemos almejar a sabedoria. E em Provérbios, capítulo 2, no capítulo 1, tem um texto que a maioria de nós conhece muito bem, não é? Que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Mas muitas vezes não avançamos para o capítulo 2, para ler aquilo que ele vai dizer no capítulo 2, e ele vai dizer então o conselho ao seu filho, em que ele diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se buscares a sabedoria, sabe o que vais encontrar? O temor do Senhor. E se temeres ao Senhor, o Senhor então lhe vai dar sabedoria. Parece, como nós temos a expressão, não é? É a pescadinha de rabo na boca. Que nós não temos como entrar nela, porque se não temos temor ao Senhor e não temos sabedoria, não temos como ter sabedoria para ter temor e nem temos como ter temor para ter sabedoria. Mas, pela graça de Cristo, Ele vem com o seu Espírito Santo para nos ensinar. Ele vem com o seu Espírito Santo para nos dar temor ao Senhor. Ele vem com o seu Espírito Santo para nos dar sabedoria, para que então possamos entrar neste ciclo virtuoso do Senhor, de eu temo ao Senhor, então tenho mais sabedoria. Então, porque agora tenho mais sabedoria, temo mais ao Senhor. E porque temo mais ao Senhor, tenho mais sabedoria. E porque tenho mais sabedoria, temo mais ao Senhor. E porque temo mais ao Senhor, tenho mais sabedoria. E assim por diante. Ou como Agostinho de Hipona iria dizer, quanto mais próximo do Senhor eu estou, mais eu percebo quanto eu sou indigno, mais eu vejo o meu pecado. Não porque eu esteja a pecar mais, pelo contrário, eu peco menos. Mas a verdade é que quanto mais caminho em direção à luz, mais eu vejo a minha sujidade, mais eu permito que o Senhor venha a limpar-me e a tirar aquele excesso que ando a carregar durante tanto tempo. O Senhor deseja limpar-lhe e tirar todo o excesso para que possas caminhar em liberdade com Ele a cada dia. Mas quantas vezes, como já disse, sabemos, mas nós não queremos saber, porque não queremos cumprir. E este caso aqui, vemos a pergunta do homem, mas quem é meu próximo? Vamos lá ver. Não sei, pronto, isto é relativo, não é, Jesus? Este próximo podem ter várias interpretações. E a verdade é que nós falamos sobre isto, inclusive, quando nos aproximamos a primeira vez do texto, de que a verdade é que existiam duas linhas que iriam dizer. A verdade é que a linha mais aceita é que o próximo era o irmão israelita. Pastor, então quem é o meu próximo? É o meu irmão aqui da igreja? Sim, o irmão aqui da igreja é o teu próximo. O sem-abrigo da esquina também. Ele também é o teu próximo. Portanto, quantas vezes nós fazemos perguntas, e meus irmãos, deixe-lhes dizer isto, eu como pastor já vi isto acontecer algumas dezenas, vou ser generoso, de vezes. A pessoa vem, pastor, eu preciso de um conselho do pastor. Sim, é claro. Pronto, eu estou a namorar, e eu e a minha namorada estamos a pensar, pronto, em casar. Mas a verdade é que nós ainda não temos condições, então estávamos aqui a pensar uma maneira, não é? De guardar um dinheiro até para podermos casar. E então decidimos, estávamos a pensar, olha, se calhar economizávamos aqui um bocado mais se fôssemos partilhar um apartamento. Não é viver juntos, não é viver, vamos estar cada um num quarto, está bem, pastor? Mas pronto, vamos partilhar um apartamento, assim conseguimos economizar aqui um dinheiro e podemos casar até mais rápido. Olha, veja lá, não é uma boa ideia, pastor, casar mais rápido? E a verdade é que, honestamente, o meu sentimento é um sentimento de... Estás a querer enganar quem? Porque a Deus não enganas. A mim já também não. A si mesmo também não estás a enganar. Estás a fazer que engana. Ou seja, no fim não tem ninguém enganado na história. Não queres um conselho. E a verdade é que se eu disser, olha, não faças isto, é claro que não. Então agora tens uma desculpa porque o pastor falou que não era para viver junto, então por isto é que nós não temos dinheiro para casar e por isso então que não casamos. A culpa de não casarmos é do pastor. Queremos alguém para transferir as responsabilidades das decisões que tomamos. Alguém para legitimar a decisão que vamos tomar. E às vezes até fazemos a pergunta como este homem faz, não é? Querer enredar. Pastor, o pastor concorda comigo, pronto, eu já estou a namorar há algum tempo, o pastor concorda comigo que eu devo desejar casar o mais breve possível, não é? E que devo fazer o que estiver ao meu alcance para conseguir, não é isto?
E o pastor, ao ouvir só isto, vai dizer, claro, sim, deve querer casar o mais breve possível e fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Obrigado, pastor. E depois vai chegar em casa e dizer ao pai, o pastor disse que é para eu mesmo viver junto com a minha namorada para economizar dinheiro. O pastor disse isto? Não disse. Mas queria alguém para culpar, não é? Queria alguém para transferir a responsabilidade. Porque a verdade é que não quer ter que pagar o preço de que, de facto, se calhar, então, olha, eu já vivo numa casa, divido uma casa com um colega, se calhar eu vou precisar dividir com mais colegas para economizar. Se calhar eu vou precisar ir por uma casa pior. Se calhar eu vou ter que agora, em vez de descansar, como diziam meus professores na época da faculdade, não é? O que é que fazes de meia-noite às 8? Não tive tempo. O que é que fizeste de meia-noite às 8? Dormi. Pronto, tiveste acordado a estudar. Tiveste 8 horas para estudar. Não estudaste porque não quiseste. A verdade é que sempre podemos fazer mais. Mas a verdade é que estamos prontos a pagar o preço para fazer. E às vezes, não. Então sabemos. Mas a verdade é que não queremos saber ou fingimos que não sabemos. Porque a verdade é que não queremos cumprir. O problema não era quem é o próximo. O problema é que este homem preferia manipular a ideia de próximo, ou como vemos em nosso tempo, manipular a ideia de pecado. É um equívoco. É um engano. Foi só um tropeço. E aí já não chamamos pecado o que é pecado, porque pecado demanda arrependimento, demanda repreensão, demanda mudança de atitude. Um tropeço é um tropeço, não é? Tropeças e continuas a andar. Olha, tropeçou, mas não caiu. Olha, pronto, foi só um tropeço, pronto, continuou, já está tudo bem. Quando a verdade é que devíamos chamar pecado. Relativizamos salvação. E vamos ver homens que se dizem crentes, lugares, e meus irmãos, com todo o respeito, mas lugares que se dizem igreja. E percebam o que eu quero dizer com isto, porque não são igreja. Homens que se dizem pastores, a verdade é que não são pastores. Porque a palavra nos vai dizer que são falsos mestres, vestidos em pele de cordeiro, mas que vêm na tentativa de enganar. Que não ensinam o que a palavra diz, porque obviamente não é conveniente em nosso tempo. Quando dizemos que pessoas que vivem uma vida de determinado modo são pecadoras e não têm a salvação. A não ser que encontrem a Jesus, coloquem a sua vida sob o senhorio dele, para que ele as transforme e a cada dia vivam de maneira que agrade ao Senhor. Não quer dizer que não há esperança para elas. Há esperança para elas. Em Jesus, por poder transformador do Espírito Santo. Mas só assim há esperança. Se continuam a viver em seus pecados, porque é assim que devemos chamar, a verdade é que estas pessoas ainda não conhecem a Jesus. Ou talvez conhecem a Jesus como este homem conhecia o mandamento de Deus. Só que andam a relativizar o pecado, andam a relativizar a salvação, andam a relativizar a tudo para fazer caber uma série de comportamentos que a Bíblia e a palavra são claras em dizer que não herdarão o reino dos céus. Para caber a mim, para caber àquele a quem amo e que eu quero poder ter a tranquilidade de eu quero saber que esta pessoa está bem, está tudo bem, de que Deus está tudo bem com ela, de que ela vai para o céu. Mas a verdade é que, novamente, a quem vamos enganar? A nós mesmos? Enganar a pessoa? Enganar a Deus? Não haveremos de enganar a ninguém. A verdade é que só andamos, de facto, a enganarmos a nós mesmos. Provérbios 1, 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Esta é a natureza humana, meus irmãos. Nós não somos diferentes e nem somos melhores. A verdade é que talvez sejamos confrontados por alguma coisa no Evangelho que talvez seja menos comum, ou talvez seja mais fácil de esconder. Mas a verdade é que eu tenho certeza de que todos nós aqui esta manhã temos algo que somos confrontados pelo Evangelho e que a verdade é que nós ainda estamos a nos agarrar
a tentar relativizar, a tentar fingir que não lemos aquilo, ou que aquilo se calhar não é tão importante, ou a dizer, como alguns dizem em nosso tempo, não, precisamos perceber o contexto cultural, isto era em outra cultura, outro tempo, hoje em dia isto aqui já não... E então fazemos, por fim, aquilo que nós vemos acontecer desde o primeiro livro da Bíblia. Ainda no seu terceiro capítulo, Gênesis capítulo 3, do verso 11 ao verso 13. Uma coisa que nós, seres humanos, somos hábeis em fazer, que é a transferência de responsabilidade. Nós já viemos de fabrico, com este sistema integrado, que é o sistema da responsabilização do outro. É muito fácil, apenas ver os pequeninos, não é? E então, se tens um filho, não tem hipótese, mas fica mais evidente, porque quando só tem um, quem é que foi que fez isto? Não fui eu. Então, quem foi? Quem entrou cá em casa? Só estavas tu aqui, não é? Quando tem irmão, já sabemos qual é a resposta. Foi ele. Foi ela. Rapidamente. Mas o teu irmão não estava nem na sala, o teu irmão estava lá no outro... Não, é que foi antes. Foi antes de ir para lá, ele fez isto. Gênesis capítulo 3, verso 11 a 13. Perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. É um pai, não é? O pai a falar, então quem é que te disse isto, filho? Fizeste aquilo que eu disse que não era para fazer. E então disse o homem, foi a mulher que me deste por esposa. Ela que me deu da árvore e eu comi. Portanto, a culpa é dela e também um bocadinho tua. Porque tu é que me deste. Ou seja, a mulher que me deste estava partida, não estava a funcionar muito bem, e então ela é que me deu. Portanto, olha, resolvam vocês os dois. Ela me deu e tu que me deste. Portanto, olha, agora eu vou ali, está bem? Descansar um bocadinho, estou um bocado cansado. Caiu mal este fruto, não caiu muito bem. E então, obviamente, Deus vai fazer aquilo que todo bom pai faria, não é? Quando o pai não estava lá no ambiente com os filhos e pergunta, quem é que fez isto? Foi ele. Olha, então agora deixa-me falar com ele. Quem é que foi? E então, disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, foi a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Tentamos sempre responsabilizar outro. Meu irmão, mas o irmão está a ter esta atitude. Não, é que o pastor não percebeu bem. Então o problema sou eu e a minha percepção. Não é o comportamento equivocado. Mas é verdade que isto aconteceu assim? É verdade que isto aqui foi dito? Não, é que fui mal interpretado. Olha, então se calhar deveria medir melhor as palavras para que não fosse mal interpretado, não é? Não, mas eu não preciso pedir perdão a ninguém, porque não foi esta a intenção do meu coração. Normalmente a resposta que vão ouvir o próprio pastor a dar é, mas a pessoa ficou ofendida? Sim, então deves pedir perdão. Mas não era a minha intenção ofender. Não me interessa a tua intenção. Se fostes incapaz de comunicar e a pessoa sentiu-se ofendida, é isto que importa, então precisas pedir perdão. Mas eu não tenho nada que pedir perdão. Quantas vezes já ouviram isto? Ou se calhar até quantas vezes disseram isto? Não fui eu que errei. Meus irmãos, a verdade é que é isto. Vemos desde o Éden isto acontecer. E a verdade é que talvez o próprio irmão, a própria irmã hoje possa dizer, mas pastor, o problema é o meu trabalho. O problema é o meu patrão. O problema é que eu sou o meu próprio patrão e por conta disto também, tenho aqui muito mais trabalho que o normal. O problema é a minha condição de saúde, a minha falta de tempo. O problema é a minha mulher, o problema é o meu marido, o problema são os meus filhos, o problema é que não temos filhos, o problema são os meus pais, o problema são os meus amigos, o problema é que a Bíblia é muito longa, é muito difícil de perceber, é muito antiga. O problema, pastor, é que o nosso culto não é animado o suficiente, precisava ser mais animado. O
Pastor, o problema é que o nosso culto está a ser animado demais. Está demasiado animado. Não é, pronto, eu não gosto muito dessas coisas. Acho que tem que ter mais reverência. O problema é que está muito quente. Nós só temos um ar-condicionado na igreja. E então está muito calor. O problema é que está muito calor, pastor. E depois no frio. O problema é que está muito frio. O problema é que está muito frio. Não temos um aquecimento, talvez, se calhar, apropriado. O problema é que o culto é muito cedo. É muito cedo. 10h30 é muito cedo. O problema, pastor, é que o culto termina muito tarde. E pronto, já estou com fome a esta hora. O problema é que se eu agir assim, se eu agir como a palavra de Deus diz que eu devo agir, o meu casamento vai acabar. O problema é que se eu agir como a palavra de Deus diz que eu tenho que agir, eu vou ser demitido. O problema é que se eu confrontar esta pessoa, eu vou perder o meu amigo. Ou como que eu vou ser visto? Meus irmãos, há no coração de cada homem um anseio pela vida eterna. E há também a exata noção da sua temporalidade. E a verdade é que por mais que vivamos num período de informação, e a verdade é que todos nós temos acesso a uma quantidade de informação que seria possível, ainda que passássemos toda a vida a ler e a estudar, não conseguiríamos absorver toda a informação que temos disponível hoje, diante de nós com a internet. E ainda assim a verdade é que não nos tornamos mais sábios por conta disto. As gerações atuais não são mais sábias do que as gerações anteriores, se calhar até um bocadinho ao contrário, talvez menos sábias do que as gerações anteriores. Talvez porque estejam ocupados demais a absorver informação e preocupados de menos em agir, em como se portar, em como ter sabedoria verdadeiramente. E quantas vezes, meus irmãos, nós, ainda inconscientemente, preferimos não ver ou fingir que não vemos a realidade, ou fingir que não percebemos muito bem o que a Bíblia nos diz, porque não queremos mudar. Ou ainda, chegamos diante dos outros, ou mesmo diante de Deus, a dizer: Senhor, a culpa é da mulher que me deste, a culpa é da serpente, a culpa é das circunstâncias, o problema é este, o problema é aquele. E o Senhor é todo poderoso, se o Senhor quisesse, o Senhor já tinha resolvido. Se o Senhor não resolveu, o Senhor não quis. E então, olha, a culpa é vossa. Meus irmãos, por isso é que a Bíblia nos mostra que todo encontro com Jesus é um encontro transformador. Eu já havia falado aqui em outra altura sobre isto e desta vez fica muito mais claro algo que havia apontado que estudaríamos, mas ainda não havíamos estudado e pela primeira vez nós vemos aqui algo interessante. Porque quando pensamos que todo encontro com Jesus é transformador, pensamos nas pessoas que se rendem a Jesus. Pensamos nas pessoas que passam a tê-lo como Senhor. As pessoas que passam a adorá-lo. As pessoas que passam a segui-lo e aceitam as suas palavras. Mas a verdade é que, quando falei aos irmãos, a verdade é que todo encontro com Jesus é transformador, porque a realidade é que nós não vamos embora como chegamos. Seja isto bom ou às vezes menos bom. Seja porque de facto reconhecemos em Jesus o seu senhorio, o senhorio das nossas vidas, confiamos a Ele e decidimos viver para Ele, com Ele, por Ele. Ou porque, ao sermos confrontados, dizemos, como muitas pessoas em nosso mundo dizem: isto é bobagem, isto deixa-me lá viver a minha vida, continuar aqui, seguir, isto é coisa, pronto. Se gostas disso, queres ver isto é problema teu. Se és totó, e aí começam as ofensas, não é? Se és totó o suficiente para acreditares nisto, ou para fazeres aquilo, ou não estás a ver que estás a ser enganado. Meus irmãos, eu ouvi tudo isto. Os irmãos sabem que eu não nasci num lar evangélico. E quando comecei a caminhar com o Senhor, a coisa que mais ouvi foi: não estás a ver que estás a ser enganado? Não estás a ver que estão a fazer uma lavagem cerebral? E eu disse: olha, que não seja só cerebral. Que a lavagem que o Espírito Santo de Deus está a fazer em mim seja cerebral, no coração, no corpo inteiro. Que Ele lave-me a mim todo. Que Ele lave-me de mim. Que Ele me transforme.
que Ele me manipule. Manipule não no sentido ruim, mas no sentido bom, porque nós vamos ver, não é? Uma das figuras que são usadas no Antigo Testamento é que somos como vasos de barro. E vem exatamente do facto de quando lemos em Gênesis que Deus fez o homem do barro. Portanto, Deus nos manipulou, porque Ele nos fez com suas próprias mãos. Eu quero ser manipulado por Jesus. Eu quero que Ele toque a minha vida, o meu coração, a minha mente e transforme a mim. Mas nem sempre será assim, meus irmãos. Mas Jesus, Ele quer arrancar as vendas dos teus olhos. Jesus quer arrancar-te do teu lugar. Ele quer transformar quem tu és. Mas como já falamos, a verdade é que não é uma ação tua que resolverá esta questão. Ao contrário, precisas render-se a Ele e reconhecer que só Ele pode transformar-te a ti. E que para isto, precisas que Ele seja Senhor da tua vida. Não é uma oração, eu recebo a Jesus, não é o levantar a mão, não é o chorar, não é o vir à frente, não é o estar emocionado. Nada disto resolverá o teu problema. Ainda é capaz de construir um outro problema. Falamos na outra semana de que se calhar vais acreditar que agora está tudo bem e a verdade é que ainda não está. Porque Jesus precisa ser Senhor da tua vida todos os dias, a cada instante, a cada respirar, a cada vontade, a cada pensamento, a cada atitude. Ele precisa ser Senhor da tua vida. Todos os dias, até o fim da tua vida. E Ele é digno. Ele é digno porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. E como vai dizer em João capítulo 1, o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, porque Ele veio para ser o sacrifício definitivo e fazer uma aliança definitiva com o Pai em seu sangue. Uma aliança incorruptível para a vida eterna. Ele veio ter o seu corpo rasgado, levar sobre si o nosso pecado, o nosso castigo, e para que com o seu sangue derramado pudesse nos lavar e com Ele nos dar a vida eterna. Por isso esta manhã nós relembramos o sacrifício do nosso Senhor Jesus.